Um grande shalom a todos os nossos irmãos. Nós estamos vivendo mais um dia em que o Senhor nos dá a oportunidade para voltarmos e termos um momento de meditação aqui na Palavra de Deus. Nós tivemos um final de semana maravilhoso, tivemos cultos abençoados, temos muitas pessoas que se manifestaram em agradecimento pelo fortalecimento da fé, por um momento em que eles estão sendo abençoados pela palavra. Então, nós só temos que agradecer a Deus. Pregamos 3 mensagens este final de semana, ontem à noite, terminando com super sentido, uma libertação total e o manto usado. Nós desejamos viver o Evangelho, não apenas falar de Jesus, não apenas conhecer a respeito da Bíblia. Tudo isso é muito bom, mas tudo isso tem seu lugar, mas a finalidade principal nossa de um cristão é viver. E de um pregador a primeira coisa que você tem que ser honesto. Se você não vive aquilo que você prega, é melhor você não pregar. Então, a palavra do profeta é: viva o seu sermão. E isto é o que nós precisamos aprender. Eu tenho que viver o que eu prego e você tem que viver o que você crê. E nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, então nós vivemos pela palavra de Deus, que é a verdade. Vamos começar aqui hoje à noite com uma palavra que me impressionou bastante, que marcou para mim o culto de ontem à noite, que para mim é um dos grandes desafios que cada cristão tem que enfrentar. Primeira coisa, eu gostaria de pedir que você que está em casa, que você que talvez já tenha jantado, coloque as pessoas a aquietar um pouquinho, você mesmo se aquiete, para que nós possamos, então, ter um momento de meditação aqui. Mas há uma coisa que me inquietou muito ontem, quando nós estávamos pregando a mensagem super sentido, desde a hora que eu estava meditando nisso para pregar, o irmão Brana disse que há muitas pessoas que se tornam membros de igrejas, só apenas membros de igrejas, mas, na verdade, nunca viveram o Evangelho. Queria que você em casa parasse, pense um pouquinho no que nós vamos ler aqui hoje à noite. Agora, não deixe de fazer isto. A primeira coisa, né? A gente vai encontrar que a Bíblia ela é a história do amor de Deus pela humanidade. Primeira coisa, a Bíblia tem esta função de apresentar um Deus que amou um homem que estava caído e deu a sua vida por este homem. Então, este é o programa de Deus, e este programa de restauração devolve ao homem a oportunidade da vida eterna, de viver feliz, de ser saudável e de nunca mais ter um problema. Esta é a primeira coisa que nós vamos encontrar. Agora, se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, chega o momento em que o próprio Deus responsabiliza o homem. Disse: bom, eu estou te amando, estou pronto para perdoar os seus pecados, mas agora existe uma coisa que eu quero que você faça, é que você ame ao teu próximo como a ti mesmo. Esta, em outras palavras, tem para nós o sentido de amor fraternal. E quando vamos definir o que é amor fraternal na linguagem da mensagem A Estatura de um Homem Perfeito, então nós encontramos que amor fraternal é se colocar no lugar do seu irmão em qualquer circunstância. Então, isto é você amar o teu próximo como a si mesmo. Se nós procedêssemos assim,
nós iríamos fazer uma diferença muito grande. Por quê? Primeira coisa é, você gosta que alguém fale de você? Então, se você se colocar no lugar do próximo, você não fala mal da vida do teu irmão. Você gosta que alguém amaldiçoe você? Então, você se coloca no lugar do teu próximo e não invoca nenhuma maldição sobre a vida dele. Então, isto aqui é a exigência de Deus para nós, amarmos o próximo, é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o profeta de Deus disse, olha, não deixe de fazer isto. Prometa isto a Deus. Este eu gostaria de lançar como desafio aqui dentro desta live hoje. Prometa isto a Deus. Por tua graça, isto é o que eu farei. O que é que você vai fazer? Não importa o quanto alguém fale mal, retorne com o bem. Você tem coragem de prometer isto a Deus? Não importa o quanto alguém faça mal ou fale mal, você retornar aquilo com o bem? Veja, se você de fato pensa mal e você está apenas hipocritamente dizendo isto, então você está errado. Apenas continue consagrando-se a Deus. Olha, no início desta mensagem, os 5 sentidos, os super sentidos, o irmão Branham disse que ele convidou a igreja para um momento de consagração. Momento de consagração, você sabe o que é? Não é apenas ficar de jejum, mas é de ter coragem de pegar a vassoura para tirar o lixo de dentro do coração. De dentro da sua casa aqui, ó. De dentro da sua casa. É ter coragem de limpar a casa. Porque nós temos muitas pessoas que estão com o coração sujo, por isso a vida é suja. Você acha que uma mulher veste imoralmente é porque ela tem o coração limpo? Não, porque o coração dela está sujo, não está de acordo com a palavra. E assim sucessivamente. Então nós vamos tomando assim este passo a passo aqui hoje, nesta nossa meditação, é dizer assim, ó, continue se consagrando a Deus. Eu queria te perguntar, você quer uma vida consagrada ou você quer uma vida suja? Porque uma vida suja, você sabe, Deus vai te deixar de lado. Mas veja, até que você realmente sinta-se bem para com esta pessoa. Assim é que se faz. Então a doçura das bênçãos de Deus virá e cobrirá sua alma. É assim que se deve viver vitoriosamente. Então nada lhe pode causar dano enquanto você estiver em amor. Veja só o que é a força do amor. O irmão Branham dá testemunho que ele estava limpando o quintal da sua casa com a máquina, roçando lá o quintal da sua casa, cortando a grama, bateu numa árvore onde havia uma cachopa de abelhas africanas, elas vieram todas em cima dele. Ele disse que ali era simplesmente pensar em morrer, porque fechou as abelhas em cima dele e ele parou e amorosamente se dirigiu às abelhas, não fez pá, 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 porque aí pronto, era bater numa e as outras picar ele todo. Mas ele parou e disse, ó, me desculpe, eu não estava tentando incomodá-las, eu estava apenas limpando o meu quintal e eu perturbei vocês. Você sabe o que as abelhas fizeram? Voaram de volta, sem dar uma picada nele. Estava o corpo coberto, voaram de volta e foram para a sua cachopa. Então, você não pode imaginar, ele conta que ele foi orar por um homem e ele foi atravessar um campo e lá tinha um boi, que inclusive já era assassino, já tinha matado uma pessoa, e ele se deu conta que ele estava no meio do campo, sem arma, a arma tinha ficado no carro, ele era um guarda,
e daqui um pouco ele se depara com o boi escavando no chão e o boi parte para cima dele com tudo. E ele simplesmente, quando o boi vem à distância correndo, ele disse: "Oh, me desculpe, eu sei que eu estou cruzando o seu terreno aqui, mas é que eu fui chamado para orar por uma pessoa enferma." O boi parou, virou as costas e deitou debaixo da árvore. Sabe o que é a força do amor? Quando você realmente cria ao seu redor uma atmosfera espiritual, até as feras te respeitam. Então, na verdade, o irmão Bruno está dizendo aqui nesta mensagem, quando você vive debaixo tem uma vida consagrada e vive debaixo da sombra do amor, você vive uma vida vitoriosa. Então, por quê? Há uma coisa que Satanás não consegue imitar, é amar. Ele odeia, ele é vingativo, ele é adúltero, ele pode até personificar qualquer dom do Espírito, sabe? Mas ele não consegue amar. Isto ele não consegue. Então você precisa de saber que o amor é Deus. Quer dizer, diabo não tem como ser igual a Deus. Ele pode tentar fazer uma imitação para te jogar num buraco, né? Mas isso não é amor. Então, pode ver, nada lhe causará dano se você estiver vivendo em amor. E aquele problema de dentro de casa que eu respondo perguntas aqui todo dia de marido com mulher, é porque estão se amando, não é? Olha, se um casal, a mulher está debaixo com o coração cheio de amor, o amor de Deus, sabe, o marido se levantar numa tempestade, pode ter certeza que não haverá briga, não haverá discussão. Aquele momento de ira do marido será acalmado pela força do amor. E vice-versa. Então, tudo que nós temos de desencontro é porque nós estamos vivendo fora desta atmosfera que Deus está propondo para nós. Isto é quando, né, realmente nós temos fé. Ou você não tem fé. Eu estou desafiando você. Ou você não tem fé para pedir para Deus encher o seu coração para você viver numa atmosfera de amor. Olha, a gente pode pedir dinheiro para Deus, pede saúde para Deus, pede emprego para Deus. Por que a gente não pede amor para Deus? Por que você não tem coragem de dizer: eu não tenho isso, eu sou desequilibrado. Eu, quando vejo, já explodi, já agredi, já falei. Mas a força do amor, ele te faria ser vitorioso. E Deus quer, por quê? Porque a fé vence o mundo. Então Deus quer te dar fé para você, através da sua fé, que é o sexto sentido, requerer de Deus o amor que dará a você uma vida vitoriosa. Aí ele continua: se tiveres línguas, você é só voltar comigo aqui, ó, para a Bíblia, para o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ver isso bem descontraído aqui nesta conversa hoje, nesta live, porque daqui um pouquinho eu vou para as perguntas, que eu já sei que já tem muitas perguntas aí, e você em casa que deseja saber alguma coisa, já comece a mandar suas perguntas, não deixe para mandar no fim, porque senão, sabe o que vai acontecer? Eu não consigo responder suas perguntas. Muita gente pergunta e eu vou embora sem responder, porque chegam muito atrasadas as perguntas. Mas está aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Bom, vamos parafrasear isso aqui. Ainda que eu carregasse a Bíblia, ainda que eu fosse para a igreja, ainda que eu pregasse, ainda que eu cantasse, ainda que eu dissesse: eu sou crente, eu sou eleito, eu vou no arrebatamento, e não tivesse amor, você ia perder tudo. Isto não vai te resolver o problema. Ainda que eu tivesse o dom, profecia, conheço todos os mistérios da Bíblia, todo conhecimento e tivesse toda a fé
de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, não seria nada. Então, eu tenho fé que eu posso curar, eu tenho fé que que Deus vai resolver minha saúde, eu tenho fé que eu vou ter um emprego, eu tenho fé que eu vou passar essa crise. Mas você não tem fé que o seu coração vai ser cheio de amor de Deus, não? Ou não lhe interessa isto? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disto me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno. Não sei se você já sofreu legitimamente, porque sofrer como transgressor, você não está fazendo nada. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, eu sou, não é? Não se porta com indecência, não busca seus interesses. Esses são os grandes problemas das desavenças, das brigas, sabe? De todas essas brigas, de todas essas coisas, você vai ver que tudo isso falta uma coisa lá no fundo: amor no seu coração, não é? O amor não suspeita mal, cria-se pensamentos e ideias e arma uma metralhadora, porque você deu vazão a muitos pensamentos na sua cabeça. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. E tudo espera. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, o que é perfeito é o amor divino, e isto é a base principal para chegarmos no arrebatamento. Me dá essa folha de papel, irmão Jean, por favor. O irmão Pierre Green, preste bem atenção, se você quiser acreditar, é assim. O irmão Pierre Green, conversando com o irmão Brana em casa, o irmão Brana pegou uma balança de precisão, colocou uma folha de papel, isso aqui tem um peso, centésimos de grama, mas tem. Botou lá a folha de papel, pesou, depois pegou uma caneta e fez um risco assim, ó. Fez um risco assim e disse para o irmão Pierre Green, botou lá de novo em cima, você pensa, aqui a tinta desta caneta não estava no papel, mas agora está. Quanto pesa essa tinta aqui em cima? Um milésimo de uma grama. Aumentou. O irmão Brana, profeta de Deus, disse assim, assim será, irmão Green, se nós tivermos um pequeno arranhão contra um irmão, nós não entraremos lá. Lá do outro lado só entra o amor divino, o mais puro amor. Então, está na hora da gente começar a limpar o coração. Você falar, mas isso é impossível. Eu já sei que é impossível para os homens, mas não é possível. Mas não é impossível para Deus e não é impossível para aquele que crê. Você não pode crer que Deus pode te dar um coração limpo, um coração puro, um coração que não guarda raiz de amargura, um coração que não guarda mágoas, que não guarda ressentimento, um coração que o diabo tem que reconhecer que tem Deus lá dentro, porque Deus é amor. Deus não é religião. Se tem uma coisa, eu estava caminhando agora à tarde, conversando com a minha esposa, e disse, sabe, religião, preste bem atenção, desde o primeiro momento que ela aparece no Gênesis, ela aparece como problemas. O Caim mata o Abel. Sabe por quê? Por causa de religião. Você pode ver que há tantas pessoas que vêm e dizem de maneira desafetuosa as palavras, sabe? Defendendo certa religião, porque foi o que Caim fez também. Então nós temos que lembrar aqui, eu não estou aqui defendendo uma religião, estou aqui chamando o povo para crer na Bíblia.
E aí eu mostrei sobre batismo, mostrei sobre trindade, mostrei sobre profeta, mostrei sobre a origem da vida no planeta. Estou estudando lá em Brasília o Apocalipse. E aí estamos pregando cada noite, fazendo lives todos os dias e 2 vezes e 1 vez por dia pregando à noite no púlpito. Mas tem uma finalidade, tudo isto. Você está batendo contra o pecado, falando contra erros, ensinando as pessoas como viver, mas se não tivermos esta base aqui, ó, e não abandonarmos conceitos e ideias religiosas que te faz ficar irado, você vai ver que isso não vale nada. Na verdade é assim. Então, amar o seu irmão. Você ama o que está errado e diz, sabe o que você diz? Diz o que o profeta diz aqui nesta mensagem. Você não pede pela justiça de Deus sobre a vida dele. Você pede misericórdia. Agora, se aquela pessoa rejeita a misericórdia, ela vai para a justiça, vai para o juízo. Porque Deus oferece uma mão de misericórdia para todos nós. Então, será que nós não precisamos limpar o coração? Eu estou aqui, vou terminar essa meditação para nós irmos para as perguntas e respostas. Se tiverdes línguas, elas cessarão. Se tiverdes sabedoria, elas desvanecerá. Profecias passarão, falharão, mas quando tiverdes o amor, isto permanecerá para sempre. Estão vendo? Agora guarde isso aqui, é o último parágrafo que eu vou ler e nós vamos para as perguntas. E não apenas amar aqueles que te amam. Este é o grande desafio. Mas ame aqueles que não te amam. Porque é fácil amar um que me ama. Mas tente amar alguém que não te ama. Olha, vamos parar aqui. Tente amar alguém que não te ama. É aí que você pode ser testado se você é cristão. É aí que você pode testar se você é cristão ou não. Quando você amar alguém que não te ama. Mas aqui vamos pegar essa frase aqui. Queria chamar você em casa. Tente amar alguém que não te ama. Mas não é alguém que você não ama, não. É alguém que não te ama. Se você achar que alguém não te ama, se coloque no lugar dela e deseje o melhor que Deus possa ter para dar para aquela pessoa. Vê se você tem coragem de fazer isso. Tente fazer. Você não tem nem coragem de tentar? Que tem gente que é assim, ele não tem nem coragem de tentar. Tente. Tente ficar no lugar de alguém que não te ama. Tente amar alguém que não te ama. É aí que você pode estar sendo testado se você é cristão. Ou não. Alguém que não te ama e ainda assim em seu coração você diz, mas eu te amo. Se você não me amar, eu te amo. Já te ajudei, vou te ajudar. Você vai ver que a vida dá muitas voltas. É assim. Amém? E aí tá. Agora, se você não faz isto, então apenas continue firme em Deus. Por quê? Porque eu sei que isto é a verdade. Eu sei que é a verdade. Se é a verdade, você, mais cedo ou mais tarde, vai ter que cair nesta realidade. Vamos aqui na nossa meditação. Para mim, isto foi um dos marcos do final de semana, foi amar quem não te ama. Agora, isso não quer dizer que você vai comungar com aquela pessoa, que você vai apoiar os erros dela, mas você vai amar. Deus amou o mundo. Deus não apoia as coisas que estão no mundo acontecendo, mas Ele amou e deu a sua vida. Se o mundo não quer, serão rejeitados, serão condenados, não porque praticou alguma coisa errada, mas porque rejeitaram a mão de Deus estendida, que é o amor para com elas. Vamos aqui, Dayamar Lucas, pastor na Bíblia, nas 7 eras, Jesus tomou o livro daquele que estava sentado no trono. Quem era? Maravilhoso ter alguém que nos explique. Boa noite, Deus te abençoe. Irmão,
Você já ouviu falar numa coisa chamada, irmã, não é? Chamada a morfia de Deus. Você sabe o que é morfia? Morfia é assim. Já viu um ator numa peça teatral fazer 2 ou 3 papéis dentro da mesma peça? Talvez você já tenha ido a um circo. Já viu um artista daquele se apresentar em diversas peças dentro daquele circo? Assim é a Bíblia, só existe um Deus. E Deus, ele entra em morfe, ou seja, ele muda de personagem dentro da Bíblia. Quer ver? Você está falando aqui, ó, nas 7 eras Jesus tomou o livro. Presta bem atenção. Você falou sobre 7. Você se lembra que no Velho Testamento ele mudou o nome dele 7 vezes? Ele tinha 7 nomes redentores. Não eram 7 deuses, mas 7 nomes, porque quando ele se apresentava como o defensor do seu povo, Jeová Shalom, ou Jeová, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Quando ele apresentava como o provedor, Jeová Jireh. Quando ele se apresentava como curador, Jeová Rafá. Então você veja que ele era o mesmo personagem fazendo papel diferente. Aqui você vai ver que quando ele está sentado no trono, tem o livro na mão, o ancião diz para João, não chores porque o leão é quem estava no trono. Leão é o rei. Disse, o leão venceu e tomou o livro. Então, quando você, João, vai olhar para ver o leão, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro. Veja, o que a Bíblia estava mostrando? Este Deus é um espírito infinito, invisível. Ele está assentado ali na forma do leão, com o livro na mão. Ele é o vencedor. Mas como é que ele venceu o pecado? Na forma de leão ou na forma de cordeiro? Então você vai ver que este Deus mudou de leão para cordeiro para poder abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Isto se chama morfia de Deus. Sandley Mello, Pastor César, o senhor acredita que haverá um avivamento para a noiva de Cristo? Sim, senhor. As denominações irão participar deste avivamento? Olha, o avivamento é para a noiva de Cristo. Agora, até onde ele vai atingir, eu não posso lhe afirmar. Almir Custódio, qual a mensagem que o irmão Branham descia à rua e a mãe está? A mensagem é Liderança do Espírito Santo, é o título da mensagem. Ou, paradoxo, mas é Liderança do Espírito Santo que ela está com esse título. Uma cristã pode ter amizade com homossexual? É assim, ó. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Como é que você vai comungar com um espírito que está completamente contrário ao teu? Andarão 2 juntos se não estiverem de pleno acordo? Para andar com homossexual, você vai ter que aceitar esta ideia homossexual. Você deve amar esta pessoa, sabe? Tratá-la bem, com respeito, mas compactuar com as suas ações. Leia Romanos capítulo 1, diz, não só os que fazem, mas os que consentem aqueles que fazem são condenados por Deus. Luiz do Cabo, pastor, Deus te abençoe. O senhor acha que a quebra da economia já é uma realidade que não haverá outra? Olha, irmão, eu não posso lhe afirmar se vai haver outra. Nós estamos entrando num momento muito difícil, o mundo, mas eu não posso te dizer que o mundo vai quebrar. Só sei de uma coisa, o diabo não está dormindo, ele está fazendo os seus planos porque ele trabalha para fazer a Bíblia se cumprir. Ele é obrigado a fazer isso. Então, na verdade, o que vai acontecer é só a gente ter cautela e estar confiado, porque Deus vai colocar todas as coisas em seus devidos lugares. E se a economia quebrar, para nós é um sinal claríssimo que nós vamos embora dessa terra agora mesmo. Ou não seria maravilhoso a gente deixar este mundo e acabar com os problemas, com as dificuldades, com as doenças, com as dores, os sofrimentos, as preocupações, entrarmos para um corpo glorificado e nunca mais
termos nenhum desses sofrimentos. Alciberg da Silva, Deus te abençoe, irmão Alciberg. Pastor César, explica como uma pessoa pode ser cheia da glória de Deus se Deus não divide sua glória com ninguém. Olha, cheia da glória de Deus é cheia da bondade de Deus, é cheia da misericórdia de Deus, é cheia do poder para operar milagres, sinais e bênçãos de Deus. Agora, aquela pessoa sabe que aquela glória não é dele, é de Deus. Então, como é que ele pode repartir? Deus vai repartir com ele. Deus não reparte com ninguém. Se Deus tirar, ele não é nada. Então, nós temos que entender sempre que nós não somos nada e que toda a glória pertence ao Senhor. Demos a ele o que é dele. Irmão Daniel Soares agradece a Deus por mais um ano de vida do seu pai, José Gentil. Irmão Gentil, Deus te abençoe muito, meu irmão. Feliz aniversário. Irmã Lúcia Medeiros, mas estou com saudade de ver esse povo. Olha, tanta gente que a gente faz tempo que não vê. Saiu no noticiário de um decreto do governador do Rio de Janeiro que criminaliza toda e qualquer pregação de pastor ou padre contra a prática do homossexualismo. O que fazer? A primeira coisa, irmã Lúcia, eles vão ter que pegar todas as Bíblias que existirem no país e rasgar, porque quem prega contra o homossexualismo é a Bíblia. Nós não pregamos contra o homossexual, pregamos contra a prática. A prática é condenada por Deus. O homossexual é apenas a vítima desse espírito, não é? Mas isto é assim. Quando eles tirarem a Bíblia fora de circulação, a gente está vivendo um momento que vai chegando para isso, né? Então, aí eles vão deixar de pregar. Porque quando quiserem, eu vou te processar. Não, peraí, processe a Bíblia. Eu só estou lendo aqui. Agora, se isso não pode ser falado, então tem que ser tirado a Bíblia de circulação. Kátia Faria, boa noite. Estou assistindo o pastor César, que fala muito no senhor William. A família da minha mãe é espírita e eles seguem os livros de Allan Kardec. Esse senhor William seria um mentor espiritual? Não, irmã. William Branham era um homem como eu, como qualquer outro homem, que como Paulo, como Pedro, como Martim Lutero, como João Wesley, como tantos outros pregadores, foi um homem que teve uma missão aqui na Terra. Qual foi a missão? Chamar a atenção do povo para si? Não. Fazer o povo voltar a praticar a Bíblia Sagrada. Então, quando a gente cita, por exemplo, o irmão Branham, eu estou citando exemplos dele, ou até frases de mensagens dele, ou até parágrafos. Por quê? Porque todos esses parágrafos, agora mesmo eu acabei de ler aqui um parágrafo da mensagem, o Super Sentido, ensinando a gente a amar. Aonde é que está o mandamento para amar? Aqui, ó. Tem alguma coisa que ele falou fora daqui? Porque qualquer coisa que venha acrescentar à Bíblia, em qualquer ponto, isto está errado, é falso. Por isso eu não creio no Allan Kardec, porque ele é falso. Por quê? Porque ele ensina as pessoas a terem uma vida fora das Escrituras. Mas vamos voltar para a Bíblia. Todo aquele que vem chamar as pessoas para voltar para a Bíblia está trazendo as pessoas para perto de Deus. E aqueles que levam as pessoas a saírem de qualquer escrito da Bíblia, eles tiraram as pessoas da presença de Deus. É falso. Josenildo Cavalcante, o que fazer se um cristão não consegue cumprir os 10 mandamentos? Irmão, não são 10 mandamentos que tem na Bíblia, não. A Bíblia está cheia, são muito mais do que 10. Aqueles 10 eram apenas o resumo para um povo que estava lá atrás. Mas você vai ver, ó, uma mulher não pregar é mandamento, uma mulher não cortar o cabelo é mandamento, um homem tratar bem, mas amar sua esposa e tratá-la muito bem é mandamento, tudo é mandamento do Senhor. Então, amar seu irmão é mandamento do Senhor. Isto tudo são mandamentos que o Senhor tem para nós. Então, não são apenas 10, vamos cumprir. Vamos pedir a Deus para ter fé, para nós cumprirmos todos os mandamentos, isto é, obedecermos todas as Escrituras Sagradas. Fabiola Raquel, pastor César, pode, por favor, me explicar Isaías 4:1? Obrigada, deixa eu ver.
E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nós vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira-nos o opróbrio. Olha, essa profecia de Isaías, deixa eu ver aqui, só para me conferir um assunto aqui. Esta profecia de Isaías, no capítulo 4, ela está se referindo à purificação de Jerusalém. Ela está se referindo à purificação de Jerusalém depois de juízos que viriam sobre a nação. E tem um detalhe aqui, porque na verdade esta profecia também refere-se, quando a Bíblia fala sobre Jerusalém, ela fala sobre uma noiva. Ela fala sobre a esposa do Cordeiro, ela fala sobre a nova cidade. E você vai ver que para formar até a própria ideia da igreja de Cristo, que é chamada como noiva, você vai ver que Deus dividiu isto em 7 eras, representando 7 mulheres, 7 igrejas que estavam na Ásia. E todas elas têm uma única função. Você vai ver que nenhuma herdará coisa nenhuma se o nome de um homem não estiver envolvido na vida dela. E este homem é o Senhor Jesus Cristo, o único que pode tirar de nós o nosso opróbrio. Então, as 7 mulheres que têm o nome do Senhor são livres deste opróbrio representado nesta purificação de Jerusalém. Nesta época de pandemia, se eu fizer uma boa ação, doação de cestas básicas, posso publicar esta boa ação nas minhas redes sociais para incentivar outras pessoas ou não? Esta é uma boa ação, é uma iniciativa tua, e eu diria assim, vê se o teu coração se abre para fazer isto. Porque o que a Bíblia ensina é você dar com a mão direita e a esquerda não saber. É assim que a Bíblia ensina. Raíssa Santos, boa noite. O jubileu no Antigo Testamento seria também uma figura de Cristo ou apenas significa a trombeta do Evangelho? Nesse caso, gostaria de saber se tem duplo significado. O jubileu sempre foi uma proclamação de liberdade. A trombeta que se tocava era a trombeta do Evangelho, mas quem promovia? Tem alguém atrás da trombeta tocando. Era uma pessoa que tocava a trombeta. A trombeta era só o anúncio. Mas quem estava anunciando? Ali está a figura de Cristo, que traz a liberdade para nós. Jacileide Maria, boa noite, pastor. Gostaria que o senhor me explicasse a parábola do semeador. Fica em Marcos capítulo 4. E Jesus disse: o reino dos céus será semelhante a um homem. Cadê? Sim. Começou a ensinar, papai ensinava-lhes por palavras e dizia: eis que ouvi um semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves dos céus e comeram. Olha, você vai ver que você tem esta explicação um pouquinho adiante, não sei se no próprio capítulo, quando Jesus explica aos discípulos a parábola do semeador. Eu vou resumir aqui para ficar fácil, para não perder tempo. Olha, aqui caiu entre espinhos são aqueles que ouvem a palavra e logo em seguida o diabo vem e tira. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você vai à igreja, você ouve a palavra. Quando você chega na porta da igreja, se põe a conversar com seus irmãos e com as suas irmãs, e aí fala sobre roupa, sobre política, sobre carro, sobre transporte, sobre a demora do ônibus. E quando você volta para casa, você não sabe mais o que você ouviu no culto. Sabe o que aconteceu? Sem você perceber, aquele culto foi anulado na sua vida, porque o diabo foi lá e tirou a palavra, você não está levando nada para casa. Os que caíram sobre espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas os problemas desta vida, dinheiro, sabe, ganância e tudo, sufocam aquela pessoa. Os que caíram em cima da pedra, a semente que caiu, ela brota um pouquinho, a pessoa, mas eu quero viver para Deus e tal, mas não tem terra, não aprofunda aquilo e morre.
mas a que caiu em boa terra, essa dá muito frutos. Eu espero que o seu coração seja um lugar onde esta semente tenha caído, tenha terra para enraizar, não tenha espinhos e você não deixe o diabo vir levar a sua bênção. Dário Campos, boa noite, pastor César. O senhor poderia explicar o que significa sal da aliança em Levítico 2:13? Gostaria de saber também sobre os votos particulares em Levítico 27, com relação... Pulou aí, eu não vi nem o final da pergunta, meu filho. Com relação a votos comuns, votos particulares. Porque, irmão, como é o nome do irmão? Dário, né? Se você pega só um versículo desse, eu teria que ter um tempo para ler o capítulo, para poder sintonizar. Mas vamos ver aqui se eu consigo te ajudar aqui. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as suas ofertas oferecerás sal. Olha, eu só sei que o sal é aquilo mais antigo tempero que nós temos na terra. Ele é o equilíbrio. Você não pode nem salgar, nem deixar insonso. Então, há um equilíbrio para todas as coisas, até no seu ofertar. Precisa ter um equilíbrio no seu ofertar, porque a oferta não é só dinheiro, a sua vida, porque tem muita gente que parte para extremos, ou fica aquém ou vai além. Então, a sua oferta é uma oferta deficitária. Vamos fazer o seguinte, a necessidade do sal. Jesus disse, se o sal não salgar, for insípido, ele não presta senão para ser pisado. Então, o que nós temos que fazer? Temos que ter um sacrifício. Qual é o sacrifício? O sacrifício racional de Romanos capítulo 12, Paulo disse que nós devemos oferecer o nosso culto como sacrifício racional, agora com sal, equilibrado. Nem extremista, e nem extremista, nem para um lado nem para o outro, nem legalista, extremamente justo, extremamente santo, nem relaxado. Se você mantiver aqui no meio o seu equilíbrio, sua oferta será uma oferta de sal que temperará a sua vida e as pessoas terão vontade de ter uma vida como você. Você já viu uma pessoa de vida equilibrada, como muitas pessoas o admiram? Eu gostaria de ser como aquele. Sabe quando controlar uma situação. E se não for assim na vida, nós temos uma vida desequilibrada. Jaqueline, não é? Jaqueline Dutra. Gostaria de saber se é errado ler ou ouvir mensagem amamentando o bebê. Não, de maneira nenhuma. Pode ler sua mensagem amamentando seu bebê e ouvir também. Lúcia Cruz. O irmão Brana, na mensagem Vai e Acorde a Jesus, ele disse que o mensageiro sempre será crucificado, mas ninguém jamais crucificará a mensagem. Pode comentar isso? Olha, eu não estou com a mensagem aqui, mas vou tomar suas palavras. O mensageiro é sempre aquele que leva o nome de falso, de herético. Você vê, Jesus foi crucificado e a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus para a nossa salvação. A mensagem, o mensageiro, Jesus foi crucificado como herético, mas a mensagem da cruz nos salvou. Agora, o mensageiro William Branham também foi crucificado como falso profeta, como anticristo, com tantas outras coisas. Mas a mensagem dele, para nós, é cristalina. Por que que ela é? Porque ela é a Bíblia da maneira mais cristalina que existe, porque ele levou as pessoas a acreditarem e ficarem com a Bíblia. Raquel Oliveira, boa noite com Jesus. Estou grata a Deus por ter conhecido estes cultos maravilhosos em nosso lar, fortalece as nossas vidas. Graças a Deus, somos da cidade de Irati, no Paraná. Ore por minha família. O Senhor te abençoe, minha irmã, meu irmão. Malaquias e Andressa. Pastor Sérgio, vejo muitos cristãos falar que não vão usar máscara porque creem em Deus. Devemos usar ou não? Devemos.
Devemos sim, porque a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que Deus guarda. E você, cristão, que diz que crê em Deus, que não vai usar máscara, você também não crê que Deus guarda a sua casa? E por que você fecha a porta da sua casa para ir dormir? Só isso. Então use a sua máscara, feche a sua porta também, viu? Erli Oliveira, porventura os espíritos malignos que atormentavam Saul era da parte de Deus? Olha, todos os demônios são sujeitos a Deus. Deus liberava esses demônios por causa da condição de Saul e libera por causa da condição de pecadores também. Mas você entende que quando ele diz vai, o diabo tem que ir. Então todos os demônios são sujeitos a Deus. Jairo Veras, por que a maioria dos irmãos em geral não tem fé, o supersentido? Olha, fé é um dom de Deus. Fé não é você não fabrica, você, eu tenho muita fé aqui, gente faz careta, faz força para ter fé. Não, a fé é uma dádiva que está ali, você faz, você vive e as coisas obedecem à sua fé. Não é careta que faz fé. E quem dá a fé para a gente é Deus. Se você não tem, é só pedir que Deus te dá. É assim que a Bíblia ensina. Ana Flávia Marcelino, quando o senhor vai fazer uma visita aqui na igreja, o tabernáculo da cidade de Souza, pois somos muito gratos a Deus por tudo que o senhor tem feito por nós aqui em Souza. Ô, irmã Ana Flávia, eu vou brincar com o pastor Rudimar aí, dizer, ei, pastor Rudimar, me convida para ir em Souza. Ele já convidou muitas vezes, mas o mais rápido possível eu irei, se Deus quiser. Cristina Silva, eu era da Assembleia e hoje congrego com o senhor, tenho que me batizar? Olha, irmã, eu quero dizer assim, com todo o respeito do meu coração, a Assembleia de Deus batiza igualzinho à Igreja Católica. Você, não, pastor, faz não, a Assembleia de Deus batiza no tanque, a Igreja Católica com um pouquinho de água. Mas eu quero dizer que não é simplesmente dizer que é no tanque ou com um pouquinho de água, eu quero dizer quais foram as palavras usadas no seu batismo. Foram conforme os apóstolos que batizaram os crentes da Bíblia? Não. Quem batizou os seus seguidores nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo foi a Igreja Católica para justificar uma doutrina que ela criou, mas não foram os apóstolos. Então, se nenhum crente na Bíblia, se nenhum crente foi batizado com as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, por que a senhora tem que ser a exceção? Vamos nos submeter ao padrão da Bíblia e vamos ser batizados. A Assembleia é uma igreja boa, tem boas pessoas lá dentro, não quero dizer que as pessoas que estão lá são más, elas estão lá desejando ser salvas, porém, fora da Bíblia nós vamos perder nosso tempo. Então, batismo é em nome do Senhor Jesus. A senhora tem alguma dificuldade de ter o nome de Jesus na sua vida? Porque está faltando o nome no seu batismo. Marinete Góes, boa noite, pastor. A paz de Cristo pode explicar o cavalo amarelo da morte de Apocalipse? O cavalo amarelo da morte do Apocalipse é um cavalo, o cavaleiro é o mesmo, é o anticristo. É os males de todas as eras da igreja sendo acumulada no último período. O engano, a força e o comércio se juntaram para gerar o cavalo amarelo, que é a morte. Tudo isto traz morte. O significado final é o diabo querendo arrastar as pessoas através de tudo isto que se junta nesta hora final para esta manifestação de morte. Marcos Vinícius de Brito. Pastor, o senhor sempre cita o irmão Brana. Fale um pouco sobre ele. Eu acabei de falar agora mesmo, irmão Marcos Vinícius, mas vou dizer, o irmão Brana foi um homem escolhido por Deus para pregar uma mensagem de restauração nesta hora final. O irmão Brana não veio chamar a atenção do povo para crer em si, mas para crer e ficar com a Bíblia. O irmão Brana não acrescentou absolutamente nada na Bíblia. O irmão Brana apenas nos fez voltar aos princípios. Como eu acabei de falar, por exemplo, mostrou o que era a ordem de Jesus e como os discípulos cumpriram esta ordem no batismo. Mostrou como era a ceia e como as igrejas fazem errado. Até hoje uma pessoa me pediu
um irmão lá da Itália que eu comentasse sobre o vinho da ceia, e eu acabei passando só lendo e não comentando. Mas olha para você ver, o irmão Branham veio e disse, olha, se você olhar na Bíblia, fermento é símbolo de pecado. Quem come uma ceia com pão fermentado está dizendo que aquilo está podre, é condenado por Deus. E você olha o vinho que Jesus serviu, e você olhar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os irmãos estavam bebendo e se embriagando, então não era suco de uva. Quando você dá com suco de uva, você está dando um padrão que não é o padrão da Bíblia. Então, tudo isto foi o irmão Branham veio trazendo sobre a ordem do culto, sobre vestimentas, mostrou sobre os dons espirituais. Então, foi um homem que veio pregar, chamando o povo a voltar para as Escrituras, viver um padrão e se preparar para o arrebatamento. Mas é apenas um homem, nós não damos glórias a ele. Nós simplesmente, quando citamos alguma coisa do que ele diz, estamos mostrando às pessoas, você pode ir para a Bíblia, que aquilo combina perfeitamente. Este era um homem, William Branham. Agora, foi usado por Deus como ninguém neste mundo, no movimento também de cura divina, sem nunca pedir um centavo das pessoas. A diferença é esta. Mas usado. Foram mais de 200 mil visões, interpretações e profecias. Ele tinha um dom, olhava para você, sabia teu nome, sabia o que você estava pensando, sabia tudo a respeito da sua vida, porque Deus deu esse dom para ele. Não era atirar num bando de coelho para ver se acertava em um, não. Falava, sabia o que estava dizendo. 5 ressurreições de mortos no ministério deles, comprovada. Olha, paralíticos e cegos e cancerosos curados sem limites. Então, este foi o William Branham que veio nos mostrar, se nós vivermos uma vida próxima de Deus, nós faremos as obras de Cristo muito maiores do que Cristo fez, como ele prometeu. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores. É isso nossa briga para que o povo volte para a palavra, viva uma vida simples e humilde, para que os milagres e o poder sobrenatural de Deus aconteçam e não sejamos apenas religiosos, alisadores de bancos de igreja. Este foi o exemplo que William Branham deixou para nós. Já morreu e nós não adoramos, ele não é nosso Salvador, nosso intercessor, ele é apenas um irmão que foi usado para nos trazer para mais perto de Jesus. Pastor César, sobre a visão de Daniel, as estátuas dos pés de barro representa algum reino atual? Sim, Roma. Roma, você vai ver que ela vai dominar desde que ela entrou como Roma, a império, depois ela é transformada em Roma dos papas, a besta que teve a ferida, que foi curada, foi transformada a Roma do império, a Roma dos papas, e só desaparece quando a pedra é cortada sem auxílio de mão e esmiuça a estátua pelos pés. Exatamente sobre Roma, é o capítulo 18, é o desaparecimento do Vaticano na Grande Tribulação. Ângela Lima, me explique o quarto selo, por favor. Acabei de falar sobre o quarto selo, que é o cavaleiro do cavalo branco, ou cavalo amarelo, que é a mistura. Olha, ele monta o cavalo branco dizendo paz e conquistando, introduziu com a conquista o paganismo na igreja. Ele monta o cavalo vermelho, aqueles que não aceitaram suas interferências e suas doutrinas dentro da igreja, ele matou 68 milhões. Ele monta o cavalo negro, ele faz o comércio da fé. Ele junta estas coisas que estiveram lá no início da igreja e em toda essa trajetória e chega no final, juntando estas 3 coisas e montando o cavalo amarelo ou o cavalo paio, como você queira na sua Bíblia. É a junção de tudo isso que nós estamos vendo hoje. O que é o Evangelho? Um engano, é uma pressão e, sobretudo, não é morte física, mas morte espiritual. E você vê o comércio da fé aí que está com esta balança na mão, que junta tudo isto, que é trevas, é morte, é um cavalo amarelo. Por quê? Porque está sem vida. Um defunto não fica pálido. Este é o cavalo pálido aí do final da era do quarto selo. Débora Araújo, boa noite, pastor. Após o meu batismo, o que devo fazer para ter intimidade com Deus? Olha, a maneira para ter intimidade com Deus sempre foi oração e leitura da Bíblia.
é a maneira que você tem para se aproximar de Deus, porque tanto a leitura da Bíblia como a oração te coloca perto de Deus e Deus começa a dirigir sua vida. Gracilene, pastor, como buscar o batismo com o Espírito Santo em casa? Como você busca na igreja? O Espírito Santo, ele vem, por exemplo, lá no cenáculo não era igreja, era uma casa, era um lugar onde estavam reunidos. A casa de Cornélio, onde o Espírito Santo desceu no Atos capítulo 2, era a casa de Cornélio. Como é que ele estava? Estava lendo, estava orando, estava falando com Deus. Deus vem a qualquer lugar na sua vida. Se aproxime dele com leitura, com oração, e abra a sua vida, ele virá a você. Wallace Henrique, pastor César, só posso saber se estou errado, se o meu coração me condena. E se eu fiz algo que não sei que é errado, Deus vai te mostrar. Você vai ler na Bíblia, você vai ouvir, daqui a um pouco você diz, mas eu fiz aquilo, então aquilo está errado. É assim que é. Cíntia Raul, fiz a oração do culto da virada enquanto lia a Bíblia, Deus me curou de um mal-estar terrível. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Vera Lúcia, pode-se fazer um velório na igreja? Olha, irmã, na verdade, há muitas pessoas e muitas igrejas abrem suas igrejas para fazer velório. Eu fiz uma oportunidade aqui em João Pessoa. Quando morreu, nós tínhamos lá no outro tabernáculo ainda, lá o outro prédio. Morreu um irmão e nós éramos novos aqui, e nós fizemos um velório, nem foi dentro da igreja, lá no átrio, mas nunca mais eu fiz. Porque primeiro não se guarda a ordem, segundo vinha parentes fumando e ficou lá na entrada da igreja, não dentro da igreja, nem no átrio, mas fora, toco de cigarro, gente de toda maneira. Então eu tomei uma decisão minha, de ter aqui um lugar próprio para velório aqui, que é a Rosa de Saron. Fizemos um convênio, a igreja tem um convênio com eles, quando morre um irmão, um parente do irmão, nós vamos lá, fazemos, que aquele é um lugar próprio, a família vai do jeito que quer, e nós vamos lá, fazemos um culto, porque ali é só simplesmente uma cerimônia, porque aquele irmão, aquela pessoa geralmente não está ali, só está ali o corpo, né? Então é um propósito meu. Eu sei que, por exemplo, na partida do irmão Brana, o caixão foi colocado dentro do tabernáculo Brana, sabe lá, mas não é uma coisa que eu não me sinto bem fazendo e por isso não é uma obrigação e eu não faço. Joilda Gomes, pastor, a igreja de Campina Grande está abrindo durante esta pandemia para que possamos comprar as literaturas do profeta William Branham. Olha, irmã Joilda, eu quero dizer para a senhora o seguinte, todo sábado e domingo a igreja de Campina Grande está aberta para oração, os irmãos vão lá, ofertam, oram, dizimam, estão fazendo lá por causa da pandemia. E se a senhora for também sábado e domingo lá, a senhora pode orar também, a senhora pode levar a sua literatura sem nenhum problema. Lídia Gomes, quem não é batizado com o Espírito Santo pode tomar conta da igreja? Olha, quem não é batizado com o Espírito Santo não é dirigido por Deus, porque o Espírito Santo vem para nos dirigir para o que é correto. Como é que ele vai tomar conta? Ele vai levar a igreja para um lado bem diferente do propósito de Deus. Júlia Castelo, pastor, como saber que amo uma pessoa verdadeiramente? Olha, primeiro olha o seu coração, se você está com o coração limpo, se você não deseja o mal para aquela pessoa, mesmo que você tenha feito o bem e ela te fez o mal, olha se você está pronto para ajudá-la novamente, você vai saber se você tem amor no coração ou não. Pastor Uraquitã Paulo, olha só quem está chegando por aí, Uraquitã Paulo é o Uraquitã Júnior, né? Essa pergunta sua aí você devia ter perguntado para o mestre Gilvan. Vocês dois é que se dão muito bem. Pastor César, a palavra falada dependerá sempre do amor divino? Obviamente, irmão. Bem claro. Sem o amor divino, isto vira apenas uma coisa mecânica, como os dons que você pode ter e se perder tendo eles.
Gracilene Suzano, pastor, quero consertar minha vida com Deus. Tenho um companheiro e peço uma orientação. Ele não é cristão. Eu não quero ficar com julgo desigual. Olha, ponto, primeira coisa. A senhora não quer ficar com julgo desigual. A senhora quer ficar solteira o resto da sua vida? Porque eu entendo que Deus pega o nosso passado, não é presente, porque aqui só tem presente, ó. Se a senhora dissesse, não, eu tive uma vida lá atrás, tive um companheiro, me separei lá atrás, eu não era cristão, só vivia junto, é uma coisa, era seu passado. Agora, e o seu presente? A senhora está junto, a senhora vai se separar para depois buscar outra pessoa? Eu tenho que seguir a Bíblia. 1 Coríntios 7, verso 10, que a mulher não se aparte do marido, mesmo ele não sendo crente. E se apartar, não tem problema, mas que fique sem casar. A orientação da Bíblia é essa. 1 Coríntios, capítulo 7, lê na sua casa, do verso 6 ao verso 10, ao verso 12, a senhora vai encontrar esta escritura. Will Souza, pastor César, Esaú, por ter vendido a primogenitura, teve perdão? Por favor, me explique. Olha, irmã, se você notar, Esaú recebeu por herança de Deus as montanhas de Seir. Ou seja, veja, ele não teve direito à primogenitura, que era a herança que o pai daria em dobro para ele. Ele não teve direito às bênçãos de Deus. Mas agora você vai encontrar o Esaú, Deus dando para ele, porque essa questão de perdão, quem dá é Deus. Quem é Deus é que dá, eu não posso dizer. Aí Deus deu uma terra para Esaú, olha essa aqui. Estou dando aqui para Esaú. Quando a senhora vai para o livro de Deuteronômio, capítulo 2, Deus disse, olha, vocês vão passar pelas montanhas de Seir por uma terra que eu dei a Esaú, não toque nela. Então, Deus dá, mesmo para uma pessoa que tinha perdido a primogenitura, uma terra e não deixava ninguém tocar naquilo. Então, isso é uma coisa entre a pessoa e Deus. Eu não posso dizer se ele teve perdão ou não. Sei que Deus deu um pedaço de terra para ele depois. Ana Maria, pastor, peça a Deus por mim, porque estou triste, pois meu marido não me ama. Irmã, faça tudo para agradar seu marido, mas faça tudo mesmo. Como é que a gente faz tudo? Tudo é tudo. Olha, eu vou te dar alguns exemplos aqui para a senhora ver. Sabe, não sei qual é a sua convivência, não sei qual é o seu tratamento, mas faça comida, lave a roupa dele, trate ele bem. A senhora se ajeite também, não é? Porque tem muita mulher que é desmantelada, às vezes a boca está podre, os dentes estão podres, a unha é suja, o sovaco é fedido. Olha, se apronte, né? Se ajuste, tem que dar uma ajudadazinha na natureza também, para poder fazer o camarada baixar os pneus também, não é? E trate ele da melhor maneira e secretamente ore e peça a Deus para colocar um verdadeiro sentimento no coração do seu marido pela senhora. Deus te abençoe. Alex Fabiano, boa noite. Preciso, pastor, por gentileza, deixe sua explicação sobre Marcos 11, 25 e 26. Obrigado, que a graça e o amor de Cristo seja sobre você. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai. Primeira coisa, essa é que nós estamos falando desde o início do programa. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus os perdoe vossas ofensas. Esta é a oração do Pai Nosso. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Se você não perdoa, Deus não te ouve. E se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então, se você tem mágoa no seu coração, você é um pecador, seu pecado está ali e Deus não ouve as suas orações. Esta é a razão que muitas coisas não acontecem como resposta de oração na vida de crentes. Impedimento aí, ó. Raabe dos Santos, pastor César, esta pergunta é para alguém que me perguntou, tem algum lugar na Bíblia que fala que Caim é filho de Adão? Não. Todas as genealogias omite, nunca diz que Caim é filho de Adão. E qual versículo fala que ele é filho da serpente? Olha,
em 1 João capítulo 3, verso 12, 1 João capítulo 3, verso 12, diz que ele é do maligno, sabe? Se você pegar São Mateus capítulo 13, disse que quem plantou a semente do joio foi o diabo, e a semente do joio aparece ali com Caim. Então você tem na Bíblia, pelo menos eu estou te dando duas aqui, e você vê que nenhuma diz que ele é filho de Adão. Josué José, pastor, como vencer a insegurança e o medo nestes dias? Fazendo o contrário. Por que você está com medo? Pense o contrário, Deus está comigo, vou ter medo de quê? Mas eu estou inseguro. Confie em Deus. Peça para Deus, Senhor, me dê fé, me dê confiança, me dê segurança, e acabe este medo da minha vida, que vai acabar. Márcia Maria Silva, penso em desistir do evangelho, pois não é fácil amar quem não me ama. Minha irmã, quer dizer que você vai para o inferno, quer ir para o inferno, perder a salvação, desistir de Jesus, porque você não tem coragem de tentar amar alguém que te ama, que não te ama. Você não tem coragem de pedir para Deus, Senhor, olha, eu quero o bem para aquela pessoa que está me desejando mal. Nem coragem disso você tem coragem. Eu lamento ouvir uma coisa de uma pessoa que parece que não pensou o que ia escrever aqui. Eu estou pensando em desistir de Jesus. Quer dizer, sabe quem é que está botando peso no seu coração, ódio, raiz de amargura? Diabo. Ele diz, vem para cá. É isso que a senhora quer? Ivanise Fernandes. Deus abençoe, pastor César, por favor, explique o pecado de Eva no Éden. Minha filha está comigo querendo tirar esta dúvida. É muito simples. Nós encontramos na Bíblia o aparecimento dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Ou existe filhos de Deus e filhos do diabo. Então, se existe, é porque começou lá. Estes filhos de Deus e filhos do diabo, eles são representados na Bíblia por joio e trigo, são representados por bodes e ovelhas. Todo mundo sabe que está falando dos bodes, está falando de filhos do diabo, está falando de ovelhas, está falando de filhos de Deus. Está falando de trigo, está falando de filhos de Deus. Está falando de joio, está falando de filhos do maligno. Se você ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, você vai ver Jesus explicando o que aconteceu. O que aconteceu no Éden? Deus fez Adão, depois de Adão tirou a Eva. Ela é parte de Adão. Até então, o Adão não tinha conhecido sua mulher. Você vai ver que só isso acontece no capítulo 4. Mas enquanto Deus fez a terra, organizou, botou o homem ali, a sua mulher, e estava tudo bem, aí a Bíblia abre um parêntese nesta continuação dessa descrição e fala, apareceu a serpente. Nós sabemos que a serpente não era o ofídio, a cobra que nós conhecemos. Por que não era? Porque a Bíblia diz que a serpente era um animal que falava, andava como o homem, só tinha uma diferença do homem, é que não tinha alma. Ele era um animal mais próximo do homem do que o chimpanzé. Se a ciência hoje quer provar que nós viemos de uma evolução do macaco, eles estão completamente errados, porque ainda existia um animal mais próximo, que a Bíblia diz, o mais astuto de todos os animais. E este, então, insuflado por um poder maligno, o diabo usou a instrumentalidade da serpente, e Paulo explicando isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo disse que ele roubou a virgindade de Eva. Ele disse, eu quero apresentar a vocês, pega aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 13, verso 11, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1 a seguir. Ele disse, eu quero apresentar vocês como uma virgem pura, a saber, um marido Cristo. Mas eu estou temendo que, assim como a serpente fez com Eva, olha, está falando de uma virgem e citou Eva. Porque podíamos dizer assim, eu quero apresentar a vocês como uma virgem, como, por exemplo, Maria foi virgem até que José veio possuí-la. Mas ele não citou Maria, ele citou Eva. Por que Eva? Aí você vai para a Bíblia e vai ver no capítulo 4 que Adão conhece Eva 2 vezes e nasce 3 filhos.
Então, dois eram gêmeos, Caim e Abel. Só que quando você vai ver o julgamento de Deus, quando o homem cai, Deus chama a Eva e o Adão, e a serpente disse: ô Adão, cadê você? Disse: eu estou aqui, eu fiz uma folha de avental e me cobri porque eu estava nu. Você veja, as pessoas pensam que o pecado original foi comer uma maçã. E você sabe que ele fez um avental e tampou a boca, não foi? Adão, a Eva, apareceu lá com um avental na boca, assim, tampando. Não, não foi. Fez e tampou o sexo. Por quê? Porque o pecado original foi sexo. Só que antes de Adão receber Eva, a serpente, que era muito mais próximo do homem, bonito, ele veio e possuiu Eva e nasceu este filho chamado Caim, que em lugar nenhum na Bíblia Caim aparece como filho de Adão. Pode pegar todas as genealogias da Bíblia. Não aparece Caim. Aparece dizendo que ele era do maligno, porque é um programa do maligno, porque o diabo não podia criar. E se ele não podia criar, fazer assim, ó, criar é isso assim, ó, do nada dizer apareça, como Deus fez, apareça Adão. Então isso é criar. Apareça erva, apareça pássaro, apareça boi, apareça baleias, animais, isso é criar. Apareça luminares, isso é criar. Mas o diabo não tem poder criativo, ele pode personificar. Por exemplo, ele pode pegar uma célula de um animal que Deus criou, como a da ovelha, e fazer um clone, porque existe algum ponto de partida. Então existia um ponto de partida, ele sabia, porque ele era assistente de Deus e nada foi escondido a ele. Ezequiel capítulo 28, disse que ele, conhecendo a origem da vida, então ele sabia que a serpente poderia cruzar com o ser humano. Então o que ele fez? Ele se aproximou a serpente de Eva. Eva cedeu o corpo, nasceram dois filhos, o Caim, filho da serpente, e o Abel, filho de Adão. Você vai ver que era quando Jesus vai falar com os fariseus, disse: não como o vosso pai, que era o diabo, ou que como no princípio matou. Você vê, o primeiro homicida foi o diabo. Foi o diabo através da instrumentalidade de Caim. E você vai ver que o Caim, ele é de uma linhagem diferente da linhagem de Deus, porque o Abel faz um altar, Deus aceita. O Caim, Deus vem a ele e disse: esse altar seu está errado, você está pensando que foi fruto e não foi fruto. Foi sangue, seu irmão derramou sangue lá. Faça um altar igual. Ele não quis fazer, ele não obedece a Deus, ele tem sua própria ideia, ele cria a sua maneira. Então, quando você vê uma pessoa que não quer submeter-se a Deus, ao Evangelho, à palavra, ele é vindo dessa linhagem, dessa origem. Muito bem. Então, você vai ver que o capítulo 4 vai registrar 2 conhecimentos de Adão e 3 filhos. O Caim era filho do maligno. E quando você chega no capítulo 5, o Caim não aparece na genealogia de Adão como filho de Adão. Aí você vai para 1 Crônicas, capítulo 1, também não aparece o Caim. Você vai para Lucas, capítulo 2, não aparece o Caim como filho de Adão. Ele não é filho. Meu filho pode ser um assassino. Eu posso deserdá-lo, mas dizer que ele não é meu filho, jamais. E a Bíblia omite a paternidade de Caim sendo filho de Adão. E você vai para a Bíblia, diz que a Eva é a mãe de todos os viventes, porque ela é a mãe desta semente, e foi desta linhagem que você começa então a caminhar com a Bíblia. No capítulo 6 de Gênesis, existem 2 linhagens separadas. Filhos de Deus, os que descenderam de Sete, que vieram de Adão. Filhas dos homens, ou filhos dos homens, que vieram da linhagem de Caim, da civilização caimita. No capítulo 6, se cruza, de lá para cá, todo mundo é semente misturada. E quando Jesus veio, deu uma oportunidade para mim e para você. Nasça de novo. Nasça de novo. O que é? Seja gerado novamente, agora não pela semente corruptível, mas pela infalível palavra de Deus, que era o programa original de Deus, como Deus traria todos os seus filhos na terra. Assim é que nós não podemos crer que Caim era filho de Adão. Renato Pinheiro,
o anticristo é o Papa, o anticristo ele já veio ao mundo desde o período de João, é um espírito que é contrário à palavra. Agora, o Papa, ele encarna este espírito do anticristo, por quê? Porque ele, na verdade, não obedece à Bíblia. Até agora há pouco queria mudar algumas coisas da Bíblia. Então, quando o anticristo, que hoje, na verdade, ocupa o ofício de falso profeta e chega a ser a besta, é onde muitas pessoas o chamam de anticristo, que está errado esse termo. Anticristo ele é agora, exercendo um papel de falso profeta, que vai ser a besta, um poder dominante que vai culminar no final. Bruno Lima, olha lá, boa noite a todos os humanos, boa noite, todos os humanos são filhos de Deus? Não. Veja, eu estou falando de duas linhagens aqui separadas, de filhos de Deus e filhos do maligno. A Bíblia é clara em dizer isso, muito claro. Ovelhas e bodes, trigos. E quando você pega Mateus capítulo 13, Jesus explicando a semente, a parábola do semeador, ele disse claramente que quem semeou o joio foi o diabo. Mas o diabo através de quem? Através da instrumentalidade da serpente que fez esse plantio que eu acabei de citar agora, de onde veio esta geração de pessoas que não querem se submeter a Deus, que querem andar conforme a sua própria cabeça. Pedro Nascimento de João Pessoa, pastor César, no milênio, quando voltarmos com Cristo, vamos morar no palácio, os nossos filhos vão nos reconhecer como seus pais. Olha, preste bem atenção, o milênio ainda não desceu o palácio, a Nova Jerusalém. O milênio, você vai ver que ele é representado na festa dos tabernáculos, é a festa da reconstrução da terra, não é? Não é ainda o palácio, a Nova Jerusalém desce no final do milênio, depois do julgamento do trono branco. E como os nossos filhos vão nos reconhecer como pais? Primeiro, não existe tal coisa de marido e mulher, de pais e filhos. Existe uma ligação, um elo. Como é que eu poderia dizer? Alguma coisa que em mim e você faz uma conexão, porque eu sou a propriedade sua e você é minha. Nós temos alguma coisa em comum, mas não é tal coisa como pai e filhos, ou marido e mulher. André Luiz, eu confundi o André Luiz hoje, pensando que ele era o André Luiz lá de Brasília. Ele não era, é outro. Esse eu não sei se é o mesmo ou se não é. Eclesiastes 10, nós não fizemos essa leitura hoje, não? Eclesiastes 10, vamos lá. Essa aí já foi feita hoje, essa pergunta aí. Boa noite, pastor. Me chamo Flávio Amaral, de Salvador, ô terra boa, Bahia. Bahia, né? Me tire uma dúvida. O arrebatamento é antes ou depois da grande tribulação? Antes da grande tribulação, irmão Flávio. Lucas, o que acontece com a pessoa que se rebela e sai da igreja? O pastor pode humilhar aquela pessoa? O pastor não tem direito de humilhar ninguém. Ninguém tem direito de humilhar ninguém. Não é? Isso aí está muito errado, irmão. Ô, irmão. Emanuel. Boa noite, pastor. Gostaria de saber se é certo fazer consórcio dentro de uma igreja da mensagem. Olha, não existe nenhuma Bíblia para você não fazer consórcio ou fazer consórcio. O que é isso aí? A gente tem que pontuar isso aí devagarzinho. Olha, o que é um consórcio dentro da igreja? É um grupo de irmãos que se reúnem para, de alguma maneira, tentar ajudar alguém, pagar suas dívidas ou arrumar as coisas. Isto é uma associação entre amigos. Deve ou não deve ser feito? Isto é com vocês. Não é? Dentro da igreja, não, mas lá na porta da igreja, lá no meio da rua, lá na sua casa, lá no seu WhatsApp, aí você pode fazer. Não sei, dentro da igreja é lugar de adorar a Deus, não é de fazer consórcio assim, não é? Pires Fernandes, boa noite, obrigado pelos seus ensinamentos, que tem bastante edificado a minha vida cristã, não é? Gostaria de saber, quando aplaudimos homens dentro da igreja, autoridades, é certo? E etc. Isto é prática da idolatria? Olha, primeiro é o seguinte, eu tenho um hábito, irmão Pires, assim, eu não recebo políticos dentro da minha igreja como políticos. Se qualquer um vier aqui, o Bolsonaro vier na minha igreja, ele vai sentar no banco lá, mas ele é o presidente da República, vai sentar lá no banco,
vamos dizer que ele está ali presente, mas nunca a plataforma, nunca o altar deveria ser dado para um político, seja lá quem for. Isto é uma coisa. Agora, você tem uma pessoa que você chamou no altar da igreja lá, um irmão, deu um testemunho e Deus o curou e a igreja aplaude, não é aquele homem aplaudindo a Deus pelo milagre que Deus realizou, é completamente diferente. Agora, aplaudir o homem está errado. Antônio Silva, se um crente andar errado, ele pode perder a salvação? Explique sim ou não. Se um crente andar errado, qualquer pessoa que está errada já está colocando a salvação dele em risco, irmão. Ismaelene Lopes, é assim mesmo? Me explique um pouco sobre Joel 2,38. Joel 2,38. E nós já vamos avançou mesmo hoje, 10 horas da noite já. Daqui a 5 minutos nós vamos ter que terminar. 38. Joel, você botou 2,38? Aqui só até o 32, irmã. Joel 2,32. Deve ser 28, não? Deixa eu ver aqui. É 2,38. Mas vamos lá, 28. Deixa eu ver o que é o 28. Talvez ela colocou errado. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Olha, se você notar, quando Pedro, no dia de Pentecostes, ele faz menção desta escritura de Joel na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que ele diz, como estava escrito, está aqui essa promessa de Deus, através de Joel, fazer e ia derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Agora você vê que o Joel, ele faz uma distinção. Há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quer dizer, qualquer pessoa, mesmo não tendo uma experiência de salvação com Deus, pode receber, veja só, uma coisa que as pessoas confundem muito, que é o Espírito Santo com o dom do Espírito Santo, né? Uma visita de Deus ali na vida daquela pessoa, se aquela pessoa pode receber, pode. Mas aí o próprio Deus ali em Joel, cadê a escritura? Ele faz a divisão, e sobre os vossos, sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Verso 29, e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei do meu espírito. Quer dizer, sobre toda a carne e sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Quer dizer, há uma separação, que é um povo que vai receber isto verdadeiramente lá na alma. Então, há muitos que recebem uma visita e outros recebem a morada do Espírito Santo na vida deles. E produzir visões, sonhos, tudo isso é produto também de dons espirituais, né? Queria um conselho. Eu estou conversando com o irmão e depois de algum tempo a pessoa diz que só lhe corrijo, mas é sem eu querer. Eu não me lembro do que falei, o que devo fazer? Medir as palavras que você está falando, só isso. Maria Luciane, vigia o que você está dizendo, porque às vezes você está corrigindo a pessoa e ele não está se sentindo bem. A paz do Senhor, amanhã meu filho faz 22 anos e queria que o Senhor orasse por ele, não só por ele, mas por todos nós. Eu assisto o Senhor todos os dias. Bênção na minha vida. Maria Lucilene, muito obrigado. Vamos orar assim no final. O Wallace Henrique. Digo a Deus que não farei mais algo e vejo que aquilo não era errado, eu tenho que cumprir com o que eu falei. Diga a Deus que eu não farei. Bom, se você não está vendo que é errado, não tem erro nenhum naquilo. João Gomes. Boa noite, pastor César. Gostaria de saber a diferença entre oferta para exortação do pecado e oferta para o holocausto. Porque, na verdade, oferta para o quê? Exortação. Veja lá, Levítico 15, verso 29 e 30 para mim. Tomará 2 rolas, um pombinho, o sacerdote à porta da congregação, então o sacerdote fará uma
oferta para expiação, não é exortação, tá vendo? Por isso que eu pedi para ver, do pecado, e outra para o holocausto. Você pega lá, porque na verdade o sacerdote fará por expiação do fluxo da imundícia perante o Senhor. Você pegava, está duas rolinhas, você pegava uma pela expiação do pecado, você pegava o pescoço daquela rolinha e degolava ele, pegava o sangue e aspergia sobre a outra rolinha e soltava aquela. Uma foi pelo pecado e a outra estava ali sendo oferecida, então ela voava, aspergia o sangue, não é? Para mostrar que Deus havia aceitado, porque nada no Antigo Testamento era feito sem derramamento de sangue. Então a outra era colocada como uma oferta para o Senhor. Então uma pela expiação e outra como oferta para expiação do pecado. Natanael Camus Salom, gostaria que o senhor explicasse Zacarias 12:10, de quem Deus está falando quando diz olharão para mim? Dos judeus. Os judeus que olharão para ele, quem transpassaram, não é? Que significa a expressão em Lucas 23:31, porque se o madeiro verde fizeram isso, que se farão ao seco? Jesus estava dizendo, se fizeram isto comigo, o que eles vão fazer com vocês? Vocês, quer dizer, ele era Deus, ele estava sofrendo isso, o que nós vamos fazer conosco, né? Então nós temos aí muitas outras perguntas que vão ficar para outros dias, porque nós já chegamos às 10 da noite, tem 1h30 que nós estamos aqui nesta nossa meditação e o tempo passa. Nós vamos agora para um momento de oração e eu gostaria de dizer a você que está em casa me assistindo, pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você faça a sua inscrição. E se você foi abençoado e tem sido abençoado com essas lives, dê o seu likezinho aí. E nós estaremos amanhã aqui às 9 horas da manhã, continuaremos na meditação, enquanto estamos nesses dias aí dessa separação, impedidos de movimentar, de trabalhar, de ter cultos, e as pessoas estão em casa, estamos tentando ajudá-los da melhor maneira que nós podemos. Vamos orar nesta hora. Nosso Deus e Pai que está no céu, só temos muito que te agradecer. Queria pedir por aquela irmã que disse agora há pouco que pensou até em desistir, porque não consegue amar. Eu peço que o Senhor limpe o coração dela e tire toda a raiz de amargura, como do coração de todos que estão nesta hora parados comigo diante do teu altar orando. Eu queria pedir que o Senhor limpasse o coração do povo para que eles pudessem fazer esse desafio, aceitar esse desafio que é tentar amar aqueles que não os amam. Eu oro no nome de Jesus Cristo para que o Senhor entre nos lares. Aquela irmã que disse que o marido não a amava, seja misericordioso com ela e mude este quadro da vida dela. Aqueles que estão enfermos possam ser visitados pelo poder curador de Jesus Cristo, que não é outra coisa senão a prova do amor de Deus para conosco. Este garoto que vai aniversariar, dê a ele uma direção na vida, uma sustentação, uma proteção e, sobretudo, cuida da alma e do corpo deste rapaz. Em teu nome entrego cada lar, cada família com sua necessidade. Este moço, esta pessoa que diz que está sentindo medo, insegurança, mostre para ele a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor. Atenda a oração em favor de cada uma destas pessoas. Tenha misericórdia daqueles que necessitam de uma experiência como aquela moça, perguntando como receber o Espírito Santo em casa. Dê para ela esta experiência do poder sobrenatural do teu Espírito na alma dela. Guarda a todos nós e nos livra de todas as tentações, inclusive desta peste que está hoje campeando sobre a terra. Proteja os lares com o poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Entregamos tudo em tuas mãos, com o perdão dos nossos pecados e com isto que estamos fazendo, limpando os nossos corações com relação àqueles que
nos fizeram mal e que nos faziam odiar, mas nós estamos aqui limpando e dizendo: Senhor, nós amamos os nossos inimigos. Em teu nome te pedimos esta bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós só temos que agradecer a sua companhia. Esperamos você de volta amanhã às 9 da manhã. Uma boa noite e um grande shalom.